Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre as demonstrações contábeis sobre o balanço patrimonial. No nosso encontro passado nós falamos da composição do balanço, ativo, passivo e patrimônio líquido. Hoje nós vamos falar do PL, tá pessoal? Antes de entrarmos no PL, vamos relembrar que nas contas do ativo nós temos os dois grupos, o ativo circulante e o não circulante, e que as contas do ativo elas são de natureza devedora, ou seja, as contas do ativo elas aumentam com débito, diminuem com crédito e têm seus saldos de natureza devedora, e que as contas do passivo elas têm natureza credora, ou seja, elas aumentam com crédito e diminuem com débito, e a sua natureza é credora. Então, vamos agora falar do passivo, ou seja, o patrimônio líquido. É aquela famosa equação patrimonial. Ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. Nós vamos ter o quê? A situação líquida da empresa. Quando é que a situação líquida ela é positiva? Quando o meu ativo é maior que o meu passivo. Quando é que ela é negativa? Quando o meu ativo é menor que o meu passivo. Quando ela é nula, quando o meu ativo é igual ao meu passivo. Pois bem, vamos falar agora do nosso PL, o nosso patrimônio líquido, ou seja, as contas do patrimônio líquido, elas têm também a natureza credora, elas aumentam com crédito e diminuem com débito. Então nós vamos falar do capital social. O que é o capital social dentro do PL, pessoal? É o dinheiro investido pelos sócios. Pode ser em dinheiro, pode ser em bens, pode ser em máquinas. Então tá. Então nós temos a classificação. O capital subscrito. O que é o capital subscrito? É aquele que está no contrato social. O que é o contrato social? É a certidão de nascimento das organizações. É a partir daquele momento lá que os sócios delimitam as suas cotas de participação, delimitam o objetivo principal da empresa e fazem o seu registro na junta comercial do Estado. A partir deste momento nós temos o que? O nascimento da organização, onde vai definir seus objetivos, seus deveres, suas obrigações, participação societária, a finalidade. Então aí nós temos o contrato social e dentro nós temos o capital subscrito, certo? Este capital subscrito, tá? Aí vocês podem perguntar, como é que isso vai lá para o meu balanço de abertura, ou seja, o primeiro balanço da organização? Então vamos colocar, digamos que a empresa ela tem um capital social de 100 mil reais. E no momento da integralização do capital, os sócios colocaram em dinheiro somente 80 mil. Então nós temos que considerar esses 80 mil como capital integralizado, ou seja, foi aquele dinheiro que os sócios colocaram no momento das atividades comerciais da empresa. Lembra que eu falei para vocês que era 100 mil capital social? Então falta 20, né? Esses 20 mil vão ser registrados como conta redutora lá no meu PL, com um sinalzinho de menos, ou seja, capital a integralizar, 20 mil. O que é a integralizar? É o dinheiro que os sócios ainda não colocaram dentro da organização. Então nós temos o capital integralizado e o capital a integralizar, ou seja, é o dinheiro, é a cota parte que está faltando para que os sócios integralizem. Tá? Se vocês pegarem balanços antigos, vocês vão verificar que tinha uma conta lá, lucros acumulados, tá? Só que com as legislações em vigor, com as mudanças, essa conta ela foi extinta. E isso foi substituída pela conta de reservas de lucros, pessoal. Como é que surge a reserva de lucro? A reserva de lucro surge das atividades operacionais da empresa, tá? Das atividades operacionais da empresa. Então a reserva de lucro ela surge dessas atividades operacionais, tá? E elas são classificadas como reserva legal, que é aquela reserva obrigatória, ou seja, eu tenho que destinar 5% do meu lucro líquido para a reserva legal. Isso é lei 6.404. Por isso que o nome é reserva legal. Eu pego 5% do meu lucro líquido e constitui a minha reserva legal. Temos a reserva de contingência, são para coisas que venham a acontecer de urgência dentro da empresa.
Nós temos outro tipo de reserva, a reserva estatutária, que aí são os sócios que estabelecem o percentual que será tirado do lucro, tá, pessoal? E temos outro tipo de reserva, que são as reservas de capital, ou seja, essas reservas elas não fazem parte das atividades operacionais da empresa, tá? Elas não fazem parte, então são reservas das atividades não operacionais. Por isso são chamadas reservas de capital, tá? E no final nós vamos ter a configuração se caso houve prejuízo, tem que aparecer lá no meu resultado, tá, pessoal? Prejuízos acumulados. Então, meus queridos, era esse o nosso encontro hoje sobre o patrimônio líquido, como é que ele funciona, como é que ele está constituído dentro do meu balanço patrimonial. Lembre, pessoal, apesar de ele estar do lado direito, compondo o grupo do passivo, ele não é uma conta do passivo, tá? Ele está ali para fazer a equação patrimonial. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, tá? Então, se o ativo for maior que o passivo, nós temos um patrimônio líquido positivo. Se o ativo for menor que o passivo, nós temos um passivo a descoberto, tá, pessoal? Ou seja, no vermelho. Então, essas são as nossas considerações sobre o balanço patrimonial, tá? Vimos a composição do ativo, a composição do passivo e do patrimônio líquido. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.